Oi! Eu sou a Nicole. Eu sou a Natane. E esse é o Super Comum. Então, gente, hoje o episódio vai ser bem legal. Vai ser bem legal. Tô animada. E nós vamos falar sobre frases que o solteiro cristão não aguenta mais ouvir. Por quê? Porque hoje é Dia dos Namorados. E nós, como duas solteiras, como nada mudou, a gente resolveu fazer um episódio para você, solteiro, solteira que está aí do outro lado, os nossos 3 ouvintes fiéis, solteiros, para que vocês possam se sentir abraçados, acolhidos, enxergados nesse dia onde ninguém olha para vocês, onde a gente olha para tantos casais e a gente pensa, meu Deus, quando vai ser a minha vez? Mas a boa notícia é que existem coisas boas na solteirice, né? Existem muitas coisas boas. E é sobre isso também que a gente vai falar hoje. No final do episódio também a gente vai ler algumas histórias legais de ouvintes que nos enviaram. Gente, a gente amou, foi muito legal. Sim, sério, foi muito bom. A gente gostou muito das histórias e a gente tá muito empolgada pra ler aqui com vocês, comentar, e aí depois vocês podem deixar a opinião de vocês, o seu kkk no vídeo também. E é isso, gente. Vamos lá para mais um episódio? Ia ser legal se tivesse uma vinheta, né? Solta a vinheta, editor. Nossa, e a gente podia chamar o nosso editor pelo nome. Porque eu acho tão chique chamar o editor pelo nome. Uhum. A Diva Depressão fazia isso. É. A Karen fazia isso. Solta a vinheta. Fabrício. Sei lá. Gente, então, vamos para as frases que a gente, como duas garotas cristãs que cresceram na Assembleia de Deus, não aguenta mais ouvir. E não é assim que a gente ouviu quando a gente era adolescente. Algumas realmente a gente ouvia mais quando a gente era adolescente. Mas até hoje, tem frases que até hoje a gente ouve. Tipo assim, até hoje, realmente, assim, esse ano a gente ainda ouviu essas frases. Tipo, hoje a gente ouviu. Essa é clássica. Nossa, você tem que orar mais. Ih, tá orando pouco, viu? Isso é falta de oração. É joelho no chão, ó. Mas a gente sabe que orar é essencial e a gente tem que orar por tudo. Inclusive sobre o nosso futuro marido, sobre a futura esposa, sobre a família. E a família é algo muito importante, algo que vem do Senhor mesmo. Mas a oração, ela não é uma barganha. Tipo assim, vou orar aqui, não uma troca. Vou orar aqui e aí Deus vai me abençoar e vai acontecer porque eu tô orando, porque eu tô, sei lá, me consagrando. É a mesma, eu acho que, tipo assim, se enquadra também o jejum, né? Porque às vezes a gente faz jejum, tipo, vou fazer jejum pra que Deus fale comigo sobre uma coisa. E a gente poderia incluir isso também pra conseguir, sei lá, um marido, uma esposa. E, tipo, obviamente que não é que a gente não deva orar sobre isso, né? Mas eu acho que é muito sobre a gente ouvir o coração de Deus e entender o que Ele quer que a gente ore sobre isso, né? Porque é muito partir de um lugar de... Tá, eu sou essa pessoa, mas eu sei que Deus quer me capacitar para ser uma boa mãe, Deus quer me capacitar para ser uma boa esposa, né? Deus quer me tornar uma pessoa ainda mais saudável para que eu consiga ter uma família saudável. O que isso significa? Tipo assim, eu orar para ter um marido. Tipo assim, não é só isso, né? É muito além de tu conhecer uma pessoa, né? E desenvolver alguma coisa com a pessoa, porque às vezes a gente não se liga que no momento que tu casar, tá se formando uma nova família, né? Então, o que requer de mim também isso?
como tu falou, né? A gente tem que orar, mas o que o Senhor quer que a gente ore, né, sobre isso? Então, orar pra ter um casamento, pra casar, pra ter uma família, significa orar também por santidade, né? Para que o Senhor nos prepare, para que o Senhor faça a sua vontade. Tem muitas nuances, assim, além de pedir para o Senhor uma pessoa, sabe? Então eu acho que a gente tem que até, assim, perguntar pro Senhor mesmo, tá, Senhor, o que o Senhor quer que eu ore em relação a isso? Porque eu acho que vai além, sabe, do que orar por uma pessoa. Pra gente deixar de ser orgulhoso, né? Pra gente. Às vezes a gente tem uma idealização do que é ter um relacionamento, do que é ter um casamento que é totalmente irreal. E tipo assim, não é que, é o sonho muito alto. Não, é que ela é irreal, que às vezes nenhum ser humano vai ser do jeito que a gente espera que o nosso marido seja. E aí, o que a gente vai fazer com essa idealização, sabe? A gente precisa realmente buscar o Senhor e entender o que Deus quer que a gente ore. E não apenas, tipo assim, de forma totalmente irresponsável pedir um marido pra Deus. E para que a gente não. Gente, sério. Kim. Então a gente deve orar para que a gente seja guiada com sabedoria até a pessoa vir, ou se a pessoa não vier também. Tipo, pra gente também cultivar esse lugar de oração. Pode ser difícil. Mas, tipo assim, cara, onde que tá o nosso coração? A segunda frase é: Deus está nos guardando, Deus está te guardando para alguém especial. Deus está te guardando para o seu prometido ou para a sua prometida. Gente, essa frase, eu acho que é uma das frases mais ouvidas, assim, porque principalmente quando a pessoa que está nos aconselhando não sabe o que dizer. Deus não está demorando, ele está caprichando. Cara, isso daí não dá. Sim. De tipo assim, a pessoa, às vezes, ela nem se compadece daquilo que tu tá sentindo, não tem a menor empatia, ou realmente às vezes não sabe o que dizer. E quer que a gente se sinta melhor de alguma forma. E daí a pessoa solta essa frase. Mas e por que essa frase ela é problemática? Porque Deus não tá preparando ninguém pra mim. Que isso não existe, entendeu? Porque isso gera no meu coração uma certeza de que existe uma pessoa específica que Deus está preparando, que Deus está reservando pra mim. Gente, a Kim tá maluca. A Kim tá louca E hoje. quando eu encontrar essa pessoa, a minha vida é isso, entendeu? Eu vou encontrar essa pessoa e eu vou me casar com ela e eu vou ser muito feliz. Só que assim, aí às vezes a gente encontra uma pessoa e a gente acha que é aquela pessoa escolhida de Deus pra gente. E aí a gente simplesmente não olha pros defeitos daquela pessoa e não fala defeitos que todo mundo tem, mas que às vezes pra gente são coisas inegociáveis. Eu lembrei de uma conversa que a gente teve esses dias com uma amiga nossa, que aquela coisa de pedir sinal. E aí, tipo assim, tu pediu um sinal pra Deus, só que aí a tua mente tá tão, tipo assim, é como se a tua mente estivesse programada pra tu realmente perceber as coisas que tu pediu. E tipo, tudo é um sinal. E aí tudo vai ser um sinal, tipo, porque é óbvio, aí tu idealiza que aquela ali é a pessoa, e quando vê não é. E tipo assim, às vezes realmente aquela pessoa ela tem um coração, cara, que Deus acha, que Deus aprova, entendeu? Que Deus diz, nossa, faz sentido vocês dois, eu abençoo isso aqui. Mas isso não significa que vai dar certo, entendeu? Isso não significa que vai ser uma coisa que vai levar a um casamento. E eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso, porque quando a gente tá namorando, quando a gente tá conhecendo alguém, a gente não tá casado. Tipo, a gente não tá conhecendo o nosso escolhido, entendeu? A gente não tá conhecendo a pessoa que Deus separou pra mim antes de eu nascer e eu vou passar a minha vida toda com ela. Uma coisa e é isso. até mística, assim, né? Uma coisa mística. E, tipo, eu realmente acredito que Deus une propósitos, Deus faz as pessoas se encontrarem, faz as pessoas se conectarem e tudo mais. Mas eu vejo que às vezes a gente coloca nisso um peso que nos adoece. E nos faz entrar em relações que não fazem o menor sentido pra gente, ou que lá na frente vão nos fazer sofrer muito. Eu acho que tem algumas situações
que eu acredito que o Senhor realmente não que, sei lá, desde que eu nasci e tal, tinha pessoa, mas eu acho que realmente o Senhor tinha esse plano, sabe, para pessoas específicas estarem juntas, sei lá, por exemplo, missão em algum lugar que tinha que ser essas duas pessoas e aí eles casados, tipo assim, somaram. Eu acredito que tem, assim, casos específicos, mas eu não acho que seja a regra, sabe? E isso é uma coisa totalmente da minha cabeça, tipo, não, não tá escrito na Bíblia nem nada. Mas eu acho que sim, só que não é uma regra. E aí, às vezes, a gente escuta histórias mirabolantes de que, nossa, Deus mostrou, Deus fez isso e aquilo, e a gente acha que vai acontecer com a gente. Mas, tipo assim, é muito mais normal não acontecer isso e a gente ter que escolher através da vida que vai acontecendo do que realmente acontecer algo mirabolante, tipo, um milagre, um negócio. Cara, e eu acho que essa é a parte difícil, porque quando a gente tira do rolê de, cara, Deus vai escolher pra mim. Tipo assim, Deus não vai escolher pra gente. Tipo, eu tenho que escolher. Porque aí a gente se exime completamente e coloca na conta de Deus. Aí se não deu certo, exatamente. Foi Deus. Tipo assim, se eu não tenho capacidade, se eu não acho que eu tenho capacidade de olhar pra alguém e avaliar se aquela pessoa, de escolher alguém pra casar, se eu não acho que eu tenho essa capacidade, eu realmente devo ficar solteiro. Tipo assim, eu realmente não devo procurar ninguém. Porque, cara, a gente precisa ter essa inteligência, tanto emocional quanto racional, de pesar esses dois pontos. De tipo assim, cara, essa pessoa faz sentido pra mim, por quê? Isso, isso, isso. E eu realmente acho que a gente não deva ser só racional, mas eu acho que às vezes a gente tira muito o rolê racional e coloca muito o emocional e a gente sofre muito lá na frente depois, justamente porque a gente não pesou do jeito que a gente deveria no início, sabe? Eu acho que a gente deve orar, sim, por isso. A gente ora por tudo na vida. Como que a gente não vai orar por isso que é tão importante, né? Mas de também levar esse lado racional na hora de escolher. Tipo, não deixar tudo espiritual, porque a gente entra nesse negócio místico, achando que, e a gente se perde, né? Cara, e uma coisa que é bíblica, né, e que Deus fala é que se a gente pedir sabedoria, Deus vai nos dar sabedoria. Sim. Velho, e é muito louco. Eu até tava falando com a Nath esses dias que o quanto a gente esquece de pedir sabedoria. E do quanto a gente precisa pedir sabedoria, tipo, todo dia, né? E, cara, é muito louco o quanto o coração de Deus se agrada em nos dar sabedoria. Então, cara, se o coração de Deus se agrada em nos dar sabedoria, por que ao invés da gente pedir pra Deus escolher pela gente ou nos mostrar quem é o nosso marido, por que a gente não pede pra Deus nos dar sabedoria pra gente saber escolher bem? Sim. Porque, cara, aquela pessoa vai ser o pai dos teus filhos. Nossa. Na minha antiga igreja, tinha um pastor que falava, a pessoa com quem tu vai casar é a tua segunda escolha mais importante da tua vida. A primeira é tu decidir ter Jesus na tua vida, né, e seguir a Cristo, e a segunda é a pessoa com quem tu vai casar. E eu acho que realmente é algo muito, muito importante, assim, acho que realmente, eu acho que eu concordo com esse ranking de escolhas. Sim, eu também. Tipo, eu fico imaginando, mano, quando eu casar, eu vou acordar com aquela pessoa todos os dias do meu lado. Tipo assim, quero ter o meu momento. Daí quando vai chegar um cara aqui, tipo, nossa, velho. E aí meu marido, vou ter que. Tá, não. Tipo assim. Cara, mas eu penso. Mas eu penso nisso. Quero ficar de boa, relaxando. Daí vai chegar um cara relaxar. Vai chegar um cara e tipo assim, que droga, meu marido. Amiga, eu penso numa coisa que, tipo assim, vai ter um cara usando o meu banheiro. Amiga, sério. Nossa, isso pra mim é difícil, meu Deus, tá? É difícil. A outra frase é assim: o tempo de Deus é perfeito. Ai, sério. Obrigada. Obrigada, gente. Nossa, fiquei tocada agora. Super conselho, me ajudou muito. Fiquei tocada. Agora mudou tudo, agora eu não tô mais preocupada. E isso, se a gente parar pra pensar, isso é muito perigoso, porque pode nos dar a ideia de que a pessoa só vai aparecer quando tudo estiver perfeito. E, spoiler, as coisas só vão
estarem perfeitos quando Jesus voltar. Então, assim, é claro que a gente deve se preparar, como a gente falou, tipo, de orar e tudo mais, mas a gente não pode ficar esperando, ai, não, tipo assim, tudo ficar redondinho, e, tipo assim, então nunca que ia chegar pessoa nenhuma, porque nunca vai estar tudo perfeito. Tipo assim, na maioria das vezes, tudo vai. É, porque assim, né? A gente sempre vai ter alguma coisa pra ajustar. Sempre, sempre. Então a gente não pode confiar que as coisas vão estar perfeitas e aí, nossa, vai chegar uma pessoa pra agregar porque vai estar tudo completamente perfeito. E, claro que eu acredito que realmente a gente né, tem que ter algumas coisas ali básicas pra poder ter um relacionamento, né? Terapia. Tipo, tá resolvido e tal. Mas perfeito? Jamais, nunca vai estar. É verdade. Tens um ponto. Cara, e aí a gente vai passar pra frase que a gente ouve muito. Que na verdade são duas, né? A gente ouve Nossa, sim. ai, vocês são exigentes demais. Porque, no plural, porque as pessoas falam isso pra gente. Vocês são exigentes demais. Ou a outra é, os meninos não, né? Os homens. Os homens têm medo de você. Nossa, velho. Nossa, ai, vocês Cara, essa me intimidam os homens. machuca. Essa me machuca de verdade. Nossa, se a gente intimida os homens é porque. Não, Poxa o vida. meu marido não vai se sentir intimidado não. por mim. Porque Então, aí. exatamente. Essa a gente nem vai entrar Nem vai muito. entrar, porque aí também. Mas essa do você é exigente demais, ela demonstra o quanto as pessoas, elas são machistas. Porque quando é um homem ele não é exigente. O homem, nossa, como ele é sábio, né? Como ele é maduro. Tipo assim, ele não dá conversinha, como se isso fosse alguma grande coisa. Ele não fica de conversinha com todo mundo. Olha só, um presente pra você. Muito Nossa, parabéns por bom. fazer o mínimo. Uma estrelinha. Ele não fica de conversinha com todo mundo, ele é muito seletivo. Nossa, olha como, né, ele é diferente dos outros homens. Aí quando é a mulher, ela é muito seletiva, ela é tratada como exigente. E isso faz a gente poder começar a tentar negociar uma coisa que antes era inegociável pra Cara, gente. sim, isso é, nossa, amiga, sim. E aí imagina, aí tu pode fazer a pessoa abrir mão de algo que é muito importante pra ela e que lá no futuro vai fazer diferença. Que é a pessoa que vai ter que conviver todos os dias com a outra pessoa. Exato. Porque uma pessoa deu esse tipo de conselho. Exatamente. Cara, a gente tem que ter muita responsabilidade quando faz isso. Porque nem todo mundo é maduro o suficiente pra entender que. Pra se conhecer. Exato. Não, Cara, eu não vou abrir mão disso. Isso aqui é importante pra mim. Exatamente. E tipo assim, porque quando tu é mais novo, tu realmente, tu tá num lugar de, cara, será que será que isso é certo? Será que realmente eu não tô sendo muito exigente? Sabe? Será que eu não tenho. Porque a gente tá muito nessa construção de entender o que a gente não quer em alguém, de entender o que a gente quer em alguém. Só que realmente existem coisas que são inegociáveis e, obviamente, que existem coisas que às vezes são, tipo assim, delírios da nossa cabeça, entendeu? E futilidades também, né, às vezes. Exatamente. Se a gente for parar pra pensar, tipo assim, não faz muita diferença. Ou a gente realmente consegue se ajustar se a gente amar a pessoa de verdade. Agora, tem coisas que não tem como conviver. E é tipo, como é que tu vai escolher a pessoa com a qual tu vai conviver a vida toda, sabendo que tu abriu mão de coisas que eram muito importantes pra ti, né? E esse tipo de fala também pode fazer com que a pessoa escolha ou fique com qualquer pessoa. Porque, nossa, eu sou exigente demais. Eu tô errada. Eu sou o problema. E aí, tipo, a gente tem que se perguntar. Cara, eu sou exigente ou eu sou sábia? Ou eu sou sábio? Porque isso vale pros homens também, né? Sim. Apesar de que essa frase, ela é dita mais pras mulheres, né? Mas eu acho que também acontece com os homens. Claro que, tipo, numa medida muito menor, mas eu acho que também rola. Sim. De tipo assim, cara, tem que se perguntar, eu tô sendo exigente? Tipo assim, no sentido de realmente estar sendo muito fútil com relação à pessoa aos atributos da pessoa que eu quero conviver, né? Que eu quero escolher. Ou realmente eu só tô sendo sábio,
ou eu só tô sendo alguém inteligente, ou eu só tô sendo racional, ou eu só tô pensando no futuro, sabe? Ou fiel a quem eu sou. Então, acho que é muito importante, assim, a gente meio que às vezes fechar o ouvido principalmente pra esse conselho, porque eu acho bem problemático. E em Provérbios 4:23 vai dizer: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. A Bíblia manda eu guardar meu coração. Fim. Ponto. Próxima frase. Quando você parar de pensar nisso, ele aparece. Meu Deus, eu amo. Gente, eu não entendo. Tipo eu assim, juro que eu não entendo isso. Desencana. Ai, relaxa. Ou senão, assim, aproveita a tua vida de solteira. Como se eu não estivesse aproveitando. Tipo assim, uma coisa não impede a outra. Eu estou aproveitando a minha vida de solteiro e eu também gostaria de casar. A Nicole gostaria de casar. Gente, eu já estou vivendo, eu estou aproveitando a minha vida de solteira há 28 anos. Ai, eu não estou sozinha. Estão espalhando, é? Então você pode espalhar para todas elas que é verdade sim, que Fátima e Sueli estão no mercado outra vez. É isso aí, soltinhas na pista, prontas para negócio. É como se fosse um requisito. Não, tu tá pensando que tu quer casar, então não vai aparecer ninguém. Tipo assim, é um requisito tu não pensar e aí vai aparecer. Nossa, eu falhei muito já nisso. Porque, tipo assim, eu realmente tava muito desencanada. Tipo assim, nossa, vivendo as minhas coisas, tipo, correndo atrás. Fazendo corre dela, né? Corre. E aí eu esqueci até de orar por isso. Tipo, tipo, acho que os extremos também, né? A gente tem que tomar cuidado sempre no equilíbrio. Mas, no momento que tu tiver ocupado com a tua vida, desencanado, aí vai aparecer alguém. E normalmente, isso de, aproveita a tua vida de solteira, normalmente isso é falado por quem? Pelo casado, que tá aproveitando a vida de casado. Tipo assim. Aí posta lá um Reels. Falaram que eu ia acabar com a minha vida casando cedo. Eu acabando com a minha vida casando cedo. Aí, tipo, a pessoa fazendo várias coisas com... Legais. Tipo, com o marido, com a esposa. Então, tipo assim, esse argumento é péssimo. Até porque não faz nem sentido. É muito sobre a gente confiar que o Senhor, ele, acima de tudo, acima do meu plano, acima do meu sonho, o Senhor, ele tem um plano que inclui famílias, né? E isso é muito especial e a gente tem que sentir muito temor com relação a isso quando a gente pensa sobre construir uma família. A gente tem que realmente se assustar com a ideia de construir uma família, porque isso é assustador, isso é uma responsabilidade gigante. Sério. Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode simplesmente escolher ficar alheio a isso e se encher de distrações, porque não é sobre esquecimento, é sobre confiança, sobre dependência, sobre a gente se render à soberania de Deus. Tipo, eu, por mim mesma, eu não sou capaz de ser uma boa mãe, uma boa esposa, mas é o Senhor quem vai me capacitar. Sim. É sobre eu realmente, assim, começar a colocar isso aos pés dele desde agora. A questão não é desencanar, mas sim descansar. Porque, enfim, a gente tem que entregar tudo ao Senhor. Inclusive, essa área da nossa vida, que é algo muito importante. E essa coisa da gente parar de querer controlar as coisas mesmo, né? De ficar pensando só nisso. Vou fazer tal coisa porque vou chamar atenção. Tipo, sabe, essas coisas assim. Eu acho que descansar é realmente confiar no Senhor de que, tipo, cara, as coisas que tem que acontecer, elas vão acontecer, porque o Senhor tem um plano. Deus não vai esperar que a gente esteja distraídos, né? Ela não tá pensando nisso, agora eu vou fazer. Ele não tá esperando a nossa distração pra fazer alguma coisa, pra agir, enfim. Mas ele espera a nossa confiança, né? De que, tipo assim, nossa, ela realmente entregou isso pra mim. É isso, tipo, o Senhor tá cuidando, sabe? A gente veio de uma cultura, mas eu vejo que isso é algo meio que geral, sabe? Onde tu só tá completo, tu só é uma pessoa se tu estiver casado. Tipo assim, isso vale não só pra, tipo, tu servir, mas pra tu ser ouvido, tu ser levado a sério. Sim. Tipo assim, pra tu
para as pessoas te enxergarem, para as pessoas te darem algum crédito. Ah, a pessoa é casada. E isso gera no nosso coração um rolê de tipo assim, mano, eu preciso casar? Sim. E aí eu acabo escolhendo realmente qualquer pessoa. O Joãozinho tá passando ali, vai ser tu mesmo. Justamente porque eu preciso ser levada a sério, eu preciso de validação. Cara, isso entra em coisas muito profundas Nossa, também, né? muito. Mas de tipo assim, eu não sei direito quem eu sou em Deus, não tenho muita identidade. Eu sinto que aqui eu preciso ser levada a sério de alguma forma. As pessoas vão me valorizar, as pessoas me falam que eu realmente preciso casar. Então eu vou fazer isso. Aí imagina, tipo, tudo isso que a gente ouve, todas essas frases que a gente ouve com essa cultura, né? Tipo assim, cara, só uma coisa só corrobora a outra. Como que tu vai entrar num casamento sem se conhecer minimamente, sabe? É muito importante. Coisas básicas, assim. Não digo nem, nossa, a pessoa mais terapeutizada do mundo. Mas coisas básicas, assim. Tipo assim, as pessoas falam. Tô me sentindo pior. Eu nunca namorei, mas eu observo o namoro dos outros. O namoro serve pra terminar. Aqui E é muito certo. Se tu optou por namorar, é porque uma hora ele vai acabar. De uma forma, talvez, tipo assim, que não fique mais junto com essa pessoa, ou terminar no matrimônio, no casamento. Então, às vezes, a gente põe uma pressão muito grande no namoro. Claro, né? Também não vai começar a namorar só porque achou a pessoa bonita. Ai, vou namorar. Mas, tipo assim, tudo bem ter que voltar atrás. Se acontecer alguma coisa, se até pra gente que é cristã, de até ver ministério. Eu nunca vou esquecer uma vez que eu era líder de célula, que não era célula, né, o nome, mas só pra deixar mais fácil de explicar, que sempre vinha as meninas me perguntar, tipo assim, eu termino, não. Tipo assim, cara, era muita responsabilidade, mas ao mesmo tempo, eu sempre falava sobre isso, sobre o propósito de vida de cada um. Imagina, tu tem um chamado missionário pra algum lugar, ou tipo, só ser missionário que tu sabe que tu não vai ter estabilidade, e sei lá, o teu namorado, teu marido é alguém que é tipo, sei lá, é concursada. Sei lá, que é uma coisa que é muito difícil de... Não quer dizer que né, Sim. a pessoa não possa se exonerar, enfim. Mas, tipo assim, tudo isso tem que ser pensado. Porque é um casamento. E o momento de pensar, claro que pode ser antes de estabelecer um relacionamento. Mas às vezes tem coisas que vão surgir no meio do caminho. Agora, DJ, roda a vinheta. A gente vai para o nosso momento leitura das cartinhas dos nossos ouvintes. É tão vergonhoso que chega a virar o impossível. Vamos lá. Eu estava afastada da igreja e baixei um app de relacionamento super famoso, kkk. Tô de olho em você. Depois de um tempo de papo furado por lá, eu entendi que aquilo não era pra mim. Ai, que bom, glória a Deus, isso tocou no teu coração, amiga. E segui minha vida sem o app. Certo dia, meu irmão me convida pra ir visitar uma igreja e eu aceito. Chegando lá, quem estava? Claro, é claro. Cara, isso é muito clássico. Não que um dia eu tenho Nathalie. um menino que eu conhecia no app. Ao meu ver, ele me reconhece e... Opa, sei. E conversamos um pouco. Na hora, pensei que era um sinal de Deus. A gente falou sobre isso. Que tudo é um sinal. Ao final do culto, ele convida eu e meu irmão pra ir pra uma pizzaria. Caraca! Atitude. Aceitamos, então, fomos nós três comer. O rapaz escolheu uma pizzaria temática de super-heróis. Nossa, eu odeio esse tipo de coisa. Achei legal. Chegando lá, todos os garçons. Garçons ou garçom? Todos os garçons atendem vestindo sacarata. Então o querido começou a debochar dos atendentes e ser inconveniente com as pessoas. Como assim? Comecei a ficar morrendo de vergonha dessa situação e pensando que cara mala.
O desquerido era um chato, não me deixava falar, só falava de si mesmo e debochava das pessoas aleatoriamente. Meu irmão queria morrer junto comigo, percebi que isso só pelo olhar. Depois de um tempo na pizzaria, eu inventei algumas desculpas e falei que precisava ir embora. O menino então se levantou e foi até o caixa, falando em alto e bom tom que pagaria pelo jantar. Pensei, pelo menos isso. Olha aí. Então, depois de pagar, o rapaz pediu pra tirar uma foto comigo na estátua do Hulk. Nessa hora, eu resolvi fazer uma piada que tiraríamos a foto com o seu irmão. Ele, sem entender, me pediu pra explicar e insistiu até que eu falasse o que significava. Então, eu falei que ele era meio parecido no jeito, e ele disse, mas eu sou um querido. E eu falei, você não me tratou igual a princesa que eu sou. Nossa, amei. Querida. Amei. Arrasou. Nesse momento, o rapaz me pega no colo. Gente, eu tô chocada. Me carregando igual um porco. Ai, se carrega um porco. Eu acho que, tipo assim, ó. Eu não sei, mas eu acho que era, tipo, Ai, a filha do presidente. a filha do presidente. Nossa, amiga, eu tava vendo uma comédia romântica, você tu que tava não vendo. entendeu? No meio da pizzaria, e sai me carregando por 2 quadras. Meu irmão morrendo de rir da minha cara. Até que chegamos no carro dele, ele abre a porta e me joga pra dentro, batendo a minha cabeça na porta e oferece carona pra nós dois. Após insistir, peço pra ele nos largar na casa de uma amiga que morava ali perto. Então, durante o trajeto, o menino começa a gritar, dizendo que tá passando mal e diz exatamente as... exatamente essas palavras. Estou me cagando. Chegamos na minha amiga e ele nos expulsa do carro e sai a 1000. Gente, meu Deus! Que menino maluco. Essa foi a primeira vez que eles estavam se vendo. Eu e meu irmão rimos muito. Então, após uns 20 minutos, recebo uma foto de visualização única. Uma foto do menino no banheiro evacuando. Meu Deus, gente. Meu Deus, piora. E logo após, agradece pela noite e manda a chave do Pix pra eu pagar pelas pizzas. Gente, não é possível. Realmente, beirão impossível. Amiga, que ano foi isso? Nos conta. Não, Amiga, ó. eu quero saber se tu tá bem. Visualização única? Então não faz tanto tempo. Muito obrigada por ter mandado, eu me diverti muito. Tá, vamos pra próxima. Eu acho que todo millennial teve um fake ou conhece alguém que tinha um fake no Orkut. Eu faço parte do primeiro grupo. Cabe aqui uma explicação de que o fake em questão era como uma grande comunidade de outros fakes em que a gente ficava literalmente fingindo que estava vivendo coisas e conversando. Era uma grande fic, onde todos criavam uma vida inventada. Sim. Mas às vezes a gente se conhecia no off. É, se conhecia no off. Eu tinha uma amiga que ela era minha amiga no fake no off. Um belo dia, a minha fake, que se chamava Anitta Frankoviak. Nossa, de onde eu tirava esses absurdos? Meu Deus. Conheceu um cara e acabou que eu mesma, a Ofa, quando era o off, né, tipo, a pessoa mesma, tipo, eu tenho um fake e eu mesma. A gente falava que era a Ofa ou o off. Se apaixonou pelo off do maluco. O que poderia dar errado? Bom, várias coisas. Cabe dizer que eu era uma adolescente de 16 anos, com bastante tempo livre. Passava horas conversando com ele por mensagem e nunca tínhamos nos visto por vídeo. Recurso escasso para quem não tinha webcam, realmente. Enfim, foram vários meses disso, coisas de 9 meses a 1 ano. Gente, por volta de uns 6 meses, ele falou que tinha comprado uma passagem pra ir de São Paulo até o Rio Grande do Sul me conhecer.
Relembrando, um adolescente de 15 e 16 anos. Tá bom, Mona. Mas acabou que tudo deu errado. Ele não foi no dia porque a avó faleceu. Tá bom. Aí, daí pra frente, foi só pra trás. Minhas amigas diziam que era tudo mentira, mas eu estava apaixonada demais pra acreditar, pra desacreditar. Até que um dia, meio cansada de tudo, eu perguntei pra ele se ele era de mentira, o que ele obviamente negou. Mas dias depois, uma prima dele, com quem eu também conversava, me mandou várias provas de que tudo não passava de uma grande mentira, que ela mesma tinha inventado porque ela se apaixonou por mim. A cara da Dani. Aí eu fiquei meio, mana, não gosto de meninas. E ela me mandou várias fotos dela. Por algumas semanas no MSN. Pra que eu me apaixonasse por ela também. Gente, ela era feia e mentirosa. É óbvio que acabei bloqueando no fim das contas. Enfim, hoje eu dou risada da minha burrice, mas na época eu sofri bastante. Ai, amiga. Poxa. Eu fui uma querida muito precoce e não tinha supervisão dos meus pais. O que isso me permitiu? Acesso à internet muito cedo. Ai, meu Deus, outra história de internet. Me apaixonei perdidamente pela primeira vez aos 11 anos. O nome dele era Pedro Henrique. Mais tarde descobri que era Kevin. Nossa. E mais tarde descobri que não era nenhum dos dois, porque ele era o quê? Pasme, um fake. Mais Bem, conheci o Pedro Henrique através de uma amiga que já conversava com o querido. Ela me apresentou ele pelo MSN, viramos amigos e eu me apaixonei no auge dos meus 11 anos. Pensei em fugir de... Meu Deus, amiga! Cara. Eu pensei em fugir de casa e ir pra Araraquara, cidade onde o querido dizia que morava, e eu não lembro muito bem como isso terminou. Mas por fim, eu descobri que era um fake, encontrei umas fotos depois que eram as fotos que ele usava, mas foram uns 2 anos! Meu Deus. 2 anos que a querida ficou apaixonada e conversando todos os dias com o fake. Plot. Quando ele mentiu sobre o nome real dele, brigamos e tal, e aí... Meu Deus! Ele me falou que também escondeu de mim que tinha uma filha. Plot 2. Ele dizia ter 16, 17 anos quando nos conhecemos e eu 11. Plot 3. Até hoje eu desconfio que ele era uma ex-amiga minha. Não a que me apresentou, porque ela também foi enganada, mas uma outra amiga que jurava de pé junto que eu conhecia pessoalmente. Gente! Com certeza é ela. Com certeza Sim, era ela. caraca, velho! Imagina 2 anos! 2 anos. Foi assim que eu adquiri meu primeiro trauma de relacionamento, a me apaixonar perdidamente por um fake aos 11 anos. A minha é curta e trágica. Dei meu primeiro beijo com um menino que sempre foi do meu ciclo de amigos. Ai, gente. Isso é um erro muito comum, mas é muito ruim. Enfim. E depois disso, o querido passou pelo menos uns 4, 5 anos me enchendo o saco pra namorar comigo. Pra ficar com ele de novo e tal. Só que eu não queria de jeito nenhum. Daí corta pra ele começando a namorar. Aí, claro, comecei a me interessar por ele. Acabamos ficando e começamos a namorar. Gente, ele deixou a namorada dele pra ficar contigo, é isso? Nossa! Ah, é? Mona! Nossa, tá. Tudo muito lindo, porque finalmente ele conseguiu o que queria. E eu tava gostando dele. Passou um tempo e o querido me traiu com uma songamonga 2 vezes. Tivemos algumas recaídas, mas eu fui liberta do traste. E hoje vivo o meu love com um maridinho perfeito. Olha aí, olha aí. Olha o que Deus faz. Olha o que Deus faz na vida da gente, viu? Não tem nada que o Senhor não possa curar e restituir. É. Viu, Nicole?
Tá, eu vou falar uma história aqui, que é uma história fofinha, que tem um final feliz, né? Pelo menos alguma história tem que ter um final feliz. Oi, gurias, Oi, gurias! Um certo dia, um guri me chamou no Facebook. Dá pra ver que tem tempo isso, né? E quando vi a mensagem, deixei pra responder depois. Quando eu respondi, ele disse: desculpa, foi meu amigo que pegou meu celular e te chamou. Desculpa, meu cachorro que te mandou. Eu não queria te mandar. Quando eu li isso, eu dei risada e pensei no quão otário ele era de ter inventado isso. Depois de uns dias, ele me chamou de novo e daí começamos a conversar e ele me convidou pra correr. É um date ou é uma tortura? Gente, date. Não, e tipo assim, faz tempo isso, então não era modinha. Sim, não foi pra cinema, jantar nem nada. Foi pra correr mesmo. Numa época em que o correr não era modinha. Eu corro? Não, fui. Sim. Maluca, tá? E nessa corrida ele me contou como foi a história, que ele me achou bonita, comentou com um amigo dele. E realmente o amigo dele que pegou o celular e me mandou mensagem enquanto ele tava no banho. Cara, realmente, tipo, isso pode acontecer. Cara, tá. Mas esse amigo foi... Ele sentiu ali o negócio, ele entendeu, ele entendeu. É. E ele só soube disso quando eu havia respondido a mensagem. Hoje estamos casados há 9 anos, temos 2 filhos. E eu sempre me pergunto o que teria sido se esse amigo dele não tivesse enviado essa mensagem. Olha aí. Fica aí a dica. Olha o que Deus faz. Gente, tenham amigos metidos e que fazem esse tipo de loucura. Olha, a gente tá recebendo bastante coisa de Porto Alegre, né? Uma vez eu conheci um guri no Insta e depois pessoalmente na igreja. Começamos a conversar e marcamos um café no Praia de Belas, né, guria? Na praia, né, guria? Praia. Não tem que não goste. Daí ele começou a contar a história de vida dele. Eu também, foi um momento muito bom, sabe? Mas daí ele contou que tava com problemas financeiros e tal. E quando ele foi no banheiro, eu paguei a conta do café. Ele ficou sem jeito, pois eu ganhava mais que ele. Ai, gente, preguiça. E nunca mais ele me chamou pra nada e não conversamos mais. Pior que eu realmente achei que a gente tinha se dado bem e que ia dar certo, mas no fim não deu. A falta que uma terapia faz. Olha aí. Cara, mas eu achei a situação bem chata, tá? Né? Mas isso é bem comum, né? É. Essa aqui é muito boa. Quando eu era adolescente, eu era apaixonada pelo meu amigo, mas ele tinha namorada. Eles viviam terminando e voltando, e eu e ele estávamos sempre juntos. Ele me defraudava muito, kkk. Olha que safadinho, e tinha namorada. Mas só fui perceber isso depois, quando já estava me fazendo muito mal. Ô, amiga, ao ponto de ficar doente. É, olha aí. Eu intimei ele. Disse, olha aqui, querido. Vamos lá. Você precisa escolher entre mim e a sua namorada. Nossa, quem será que ele ia escolher? E se você escolher ela, nunca mais fala comigo. Vírgula. E ele nunca mais falou comigo. Ponto final. Pelo menos a pessoa foi decidida. É, pelo menos a pessoa foi pulso firme, né? É. Ou eu ouço. Cara, eu queria ler o do Tang. Gente, essa aqui, sério. Não dá, eu fico imaginando. Fui almoçar com um boy. E ele pediu uma jarra de água bem gelada. Até aí tudo bem, né? Tranquilo. Do nada. Ele mete a mão no bolso e puxa um pacote de suco Tang. Gente, não é possível. Jogou o pó na jarra como se fosse a coisa mais normal do mundo e eu não sabia onde enfiar minha cara. Gente, eu acho que eu levantava e saía. Eu queria saber se ela tá bem. Como que foi
tipo assim, a continuação do date. Aí hoje ela é casada. A gente falando super Ela mal. achou ele espontâneo, entendeu? Ela admirou a espontaneidade dele. Ela resolveu dar uma chance. Amiga, nos conta, tu tá bem? O que aconteceu? Eu fiquei muito curiosa pra saber mais sobre essa história. Tipo assim, o que tu fez depois disso? Tu teve um ataque de riso? Tu foi embora? O que rolou? Ele tirou uma sanduicheira do bolso. Ele pediu um pão com manteiga. E aí pegou a sanduicheira. Essa aqui é bem curtinha. Eu achava que o meu primeiro namorado não gostava de mim, então pra não sofrer com um pé na bunda, terminei antes. Mas sofri de qualquer jeito. Ô, amiga. No ensino médio, eu tava conhecendo um menino. Estávamos começando a ter algo. E um dia ele postou no Facebook um atestado de óbito falso pra chamar minha atenção. Pra chamar atenção. Eu mandava diversas mensagens e nada dele respondeu. Gente, como assim? Oi, eu morri, gente. Essa pra mim não dá. Essa é inconcebível. Entrei até em contato com a família dele, que inclusive também ficou desesperada. Meu Deus. Ele era só um maluco mesmo e quis causar porque eu tava indo pro carnaval. Gente, não é possível, amiga. Não, Oi, gente, eu morri. não. E ele postou no Facebook, cara. Facebook dele, cara. Um atestado Tipo, imagina, informamos que... Cara, imagina, ele teve a ideia, ele sentou na frente do computador e ele digitou modelos de atestado de óbito. Aham. E aí ele foi lá e preencheu o atestado de óbito com o nome dele e, cara, ele teve muito tempo pra pensar em não fazer isso, em decidir não fazer isso, entendeu? Gente, meu Deus. E ainda assim ele foi lá e fez. Cara, Ô, amiga, espero que tu tenha terminado com ele meio logo, né? Espero que ele não tenha te perseguido. gente, mas eu amei as histórias. Sério, foi muito bom. A gente não vai conseguir ler tudo. Ai! É porque senão vai ficar muito longo. Já tem gente reclamando que tá muito longo os nossos episódios. Então, assim, tá ótimo. Gente, muito obrigada por terem nos mandado essas histórias. Sim, gente, nossa, foi incrível a interação. A gente amou muito. E tipo assim, meu Deus, foram histórias muito boas. Muito boas. Gente, vocês são muito vividos, eu amei. Não, e teve várias pessoas que falaram assim, eu não posso contar. Ai, que não sei o quê. É segredo. Nossa, Nossa, gente, o que você fez? Nossa, meu você Deus. entrou pra máfia? Meu Deus, informações confidenciais. Ninguém pode saber. Então é isso, gente. Obrigada por terem nos assistido até aqui. Obrigada pela interação, por terem mandado as histórias. A gente amou muito isso. E até a próxima quinta. Até a próxima quinta, gente. A gente promete que a gente vai criar outros quadros em que a gente possa ler mais histórias e vocês podem mandar muitas histórias. Inclusive, se vocês tiverem sugestões de histórias para nos enviarem, pode mandar sugestões aqui que a gente vai pensar, tá bom? É isso, gente. Beijo. Beijo, feliz dia dos namorados pros solteiros. Tchau. Tchau.